As leis espirituais da prosperidade. Como viver a verdadeira riqueza que vem de Deus. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje convido seu coração a abrir-se para um entendimento que muitos têm esquecido. Existem leis espirituais que governam a prosperidade. E quando aprendemos a andar nelas, o favor de Deus começa a se manifestar em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional e também financeira. Desde o princípio, o Criador estabeleceu princípios eternos. O mesmo Deus que fez o sol brilhar e a chuva cair sobre a terra é aquele que também determinou leis invisíveis que regem a colheita e a multiplicação. Não é apenas a terra que responde à semente. O reino de Deus também responde à fé, à obediência e à generosidade. A prosperidade verdadeira não é fruto do acaso, nem vem apenas do esforço humano. Ela é o resultado de um alinhamento espiritual entre o coração do homem e a vontade de Deus. Por isso, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando a palavra fala de todas estas coisas, ela inclui o sustento, o alimento, o vestuário, o abrigo e também a sabedoria para gerar riquezas. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus se agrada quando prosperamos, mas de modo justo, limpo e abençoado. A prosperidade que vem de Deus não nos afasta da fé, ao contrário, ela nos aproxima mais dele. Porque quando entendemos que tudo o que temos vem das suas mãos, aprendemos a administrar com gratidão e a repartir com generosidade. É essa prosperidade que o Senhor deseja para o seu povo, não apenas riquezas materiais, mas vida abundante, paz no coração e propósito na alma. Por isso, este ensinamento não é uma simples reflexão sobre dinheiro. É uma jornada espiritual. É um chamado para que você compreenda as leis do reino que movem as bênçãos de Deus e aprenda a viver sob o governo da fé, da sabedoria e da obediência. Lembre-se, prosperar com Deus não é correr atrás do ouro, mas andar com aquele que criou o ouro. Não é acumular tesouros terrenos, mas semear valores eternos. E quando você caminha nesse entendimento, as portas da provisão divina se abrem naturalmente, porque a obediência gera colheita e a fidelidade atrai favor. Nos próximos trechos vamos aprofundar essas verdades e descobrir juntos como aplicar na prática os princípios da prosperidade bíblica que transformam o coração, a mente e também a vida financeira. O segredo da prosperidade. Alinhando o coração com o propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, há algo que precisamos compreender. A verdadeira prosperidade começa dentro do coração. Antes que Deus coloque algo em nossas mãos, Ele trabalha em nosso interior, moldando nossa fé, purificando nossas intenções e ensinando-nos a confiar totalmente nele. A palavra nos mostra que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não vem desgosto. Provérbios 10:22. Isso significa que o sucesso que vem de Deus não traz peso, não gera culpa e não nos afasta da presença dele. Pelo contrário, quanto mais ele nos abençoa, mais o adoramos, mais o servimos, mais o exaltamos. Mas para que isso aconteça, o coração precisa estar ajustado ao propósito divino. Muitos buscam prosperar, mas o fazem movidos pela vaidade, pelo orgulho ou pelo medo da falta. E o Senhor, em sua infinita sabedoria, sabe que dar prosperidade a um coração não preparado pode se transformar em ruína. Por isso, o primeiro passo da prosperidade com Deus é entregar o coração. É permitir que Ele seja o centro das decisões, o dono do tempo e o Senhor das finanças. Quando Jesus reina sobre o bolso, o lar e o trabalho, o inimigo perde o poder sobre a escassez, porque onde há obediência, há multiplicação. Não é o valor do que você tem, é o princípio que você pratica. Lembra-se da viúva que ofertou apenas 2 pequenas moedas? Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque entregou de todo o coração
Marcos 12:43-44. Isso nos ensina que Deus não mede o tamanho da oferta, mas a profundidade da fé. Então, quando você trabalha, negocia, planta ou empreende, faça tudo com consciência de mordomo e servo fiel. Ore antes de decidir, consagre antes de agir. E lembre-se, o Espírito Santo é o melhor conselheiro financeiro que existe. Ele mostra caminhos, revela oportunidades, ensina a poupar, a investir, a semear e até a esperar o tempo certo da colheita. Sim, existe um tempo de plantar e um tempo de colher. Eclesiastes 3:2. E aquele que permanece firme na fé colhe em abundância no tempo determinado por Deus. Querido irmão, querida irmã, prosperidade com Deus não é apenas receber, é ser canal de bênção. É permitir que a generosidade flua através de você, abençoando vidas, sustentando obras e levando esperança onde há desespero. E quando isso acontece, o céu se alegra, porque Deus encontra em você um coração confiável para administrar seus tesouros. A colheita prometida. Vivendo sob o favor e a multiplicação de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, depois de compreender as leis espirituais da prosperidade e alinhar o coração com o propósito divino, chegamos à parte mais gloriosa dessa jornada, a colheita prometida. Porque todo aquele que semeia com fé, colherá com alegria. O apóstolo Paulo declara em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Essa é uma promessa viva, uma semente eterna. Ela nos garante que nenhuma boa obra feita em nome do Senhor fica sem recompensa. O tempo da espera pode ser longo, o vento pode soprar contra, mas a fidelidade de Deus é inabalável. Ele é o Senhor da colheita, e quem planta em obediência jamais colherá em vão. A prosperidade divina não é apenas sobre o que recebemos, é sobre o que nos tornamos. Deus nos faz crescer em sabedoria, em fé, em generosidade e em influência. Ele nos levanta não para sermos senhores da riqueza, mas administradores do seu reino, agentes do bem, embaixadores da graça. E quando o céu encontra em nós esse tipo de coração, o favor se multiplica. As portas se abrem sem esforço. Os negócios prosperam de forma surpreendente. As ideias florescem. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Porque o Senhor honra os que o honram. Ele promete em Deuteronômio 28:12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e abençoar toda a obra das tuas mãos. Veja, irmão, veja, irmã. A bênção não está apenas no campo, está nas tuas mãos. Quando elas são limpas, generosas e fiéis, Deus as usa como instrumentos de multiplicação. Por isso, não tenha medo de sonhar, de empreender, de planejar e de agir com sabedoria. A fé não é inimiga do trabalho, é a força que o sustenta. A fé não é preguiça espiritual. É confiança ativa no Deus que prometeu estar contigo em todas as coisas. E quando você caminha sob essa luz, crendo, agindo e servindo, a prosperidade de Deus se torna visível, não apenas em contas bancárias, mas em relacionamentos restaurados, saúde renovada e paz interior que o mundo não pode dar. Então, receba esta palavra hoje. Você é filho. Você é herdeiro. Você é abençoado. A promessa de Deus sobre sua vida é de crescimento, abundância e favor. Mas lembre-se sempre, a prosperidade verdadeira é fruto da presença dele, e não existe riqueza maior do que viver debaixo da sua vontade. Que o Senhor te faça frutificar em tudo o que empreenderes, que te ensine o caminho das boas decisões, e que te conceda graça para ser testemunha viva da prosperidade que glorifica o nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, irmã. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar seu amém nos comentários. É a sua forma de concordar com a palavra e declarar que Deus é a sua fonte de prosperidade.
Deixe também o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui nós seguimos aprendendo a prosperar com Deus, vivendo pela fé e descobrindo juntos as leis espirituais do reino que transformam a vida. Bem de manhã, bem cedinho, hoje eu acordei feliz e satisfeito. O sono foi de paz, tão restaurador. Muita gratidão, muita gratidão. Esse amanhecer está demais, sim, está demais. Vem novidades do meu Deus, o meu Senhor. Sempre me surpreende com generosidade, com presentes cheios de amor. Muita gratidão, muita gratidão. Olhei pro céu tão azul, tão brilhante, e toda a criação louva num só instante. Digno de honra, digno de glória é o meu Senhor. Que oportunidade eu tenho todo dia de usufruir da vida com alegria. No espelho vejo o brilho do Senhor. Muita gratidão, muita gratidão. Meus olhos estão límpidos, cheios de vigor, revitalizados, vejo tudo com ardor. Por onde eu passo, enxergo com amor. Vejo as formas, as pessoas e as cores, vibrantes, constantes, multicores. Tudo pela graça do Senhor, tudo pela graça do Senhor. Muita gratidão, muita gratidão. Leio a palavra e Deus logo fala, traz entendimento e a fé aumentada. Assim começa o dia para o conquistar. Muita gratidão, muita gratidão. Hoje eu pedi ajuda ao Senhor, o Espírito Santo, fiel consolador. Me guia com sentidos, me faz frutificar. Sentimentos nobres, cheios de amor. Muita gratidão, muita gratidão. Isso eu desejo em cada momento, seja na paz ou no sofrimento, nos dias tristes ou nos de celebração. Muita gratidão, muita gratidão.
andava por aí, sem rumo, sem direção, um fardo pesado na alma, um vazio no coração. A conta pra pagar, a dívida era grande demais. Sem ter um centavo, eu só queria ter paz. Mas ele me encontrou no meio da estrada, com um sorriso no rosto, a mão estendida. Olhou pra minha ficha e disse: deixa comigo, pode crer. Essa dívida está paga, você não precisa mais sofrer. Jesus pagou a dívida que era minha, que era sua. Com seu sangue na cruz, a história ele mudou, a vida flutua. Conquistou de volta todas as bênçãos, o que o inimigo roubou. Sou um herdeiro rico, abençoado pelo seu amor. Agora tenho a chave, a porta do celeiro abriu. O que parecia impossível, ele já cumpriu. O campo está florido, a colheita é farta, pode ver. Tudo que preciso ele me dá, é só crer. Porque ele me encontrou no meio da estrada, com um sorriso no rosto, a mão estendida. Olhou pra minha ficha e disse: deixa comigo, pode crer. Essa dívida está paga, você não precisa mais sofrer. Jesus pagou a dívida que era minha, que era sua. Com seu sangue na cruz, a história ele mudou, a vida flutua. Conquistou de volta todas as bênçãos, o que o inimigo roubou. Sou um herdeiro rico, abençoado pelo seu amor. Não é só dinheiro, nem só um bem material. A riqueza em Jesus é eterna, é espiritual. A paz que ele me dá, o amor que transborda. Tenho tudo que preciso, a graça que me conforta. Jesus pagou a dívida que era minha, que era sua. Com o seu sangue na cruz, a história ele mudou, a vida flutua. Conquistou de volta todas as bênçãos, o que o inimigo roubou. Sou um herdeiro rico, abençoado pelo seu amor. A dívida foi paga, eu sou rico em Jesus.